Foi numa manhã abafada de segunda-feira, em pleno outono carioca, que o Brasil acordou com uma nota fria, curta, quase indiferente. Informamos que a atriz Suzana Vieira encontra-se em repouso absoluto por recomendação médica. Pedimos respeito e compreensão neste momento delicado. Não havia fotos, não havia explicação. Mas quem a conhecia de perto sabia. Algo estava muito errado. Porque Suzana nunca foi de silêncio, nunca se escondeu, nunca evitou os holofotes, mesmo nos momentos mais frágeis. Ela era feita de palco, de brilho, de verbo no presente. E agora, desaparecia por trás de um comunicado tímido, impessoal, como se fosse apenas mais uma nota de rodapé. Naquele mesmo dia, nos bastidores do hospital particular na zona sul do Rio, a notícia circulava entre os profissionais com pesar. Suzana Vieira, 81 anos, enfrentava uma recaída agressiva da leucemia linfocítica crônica. Uma doença silenciosa, traiçoeira, que ela havia tornado pública em 2015 com sua habitual coragem. Eu estou com leucemia, sim, mas quem manda sou eu, ela dissera à época. O país a aplaudiu. Ela virou exemplo, enfrentou quimioterapia, imunoterapia e seguiu trabalhando. Forte, linda, altiva. Mas dessa vez, a doença voltara mais cruel e encontrara uma Suzana diferente, envelhecida, mais só, mais cansada. A atriz foi internada em sigilo. Os seguranças reforçaram a entrada do andar. Nenhuma foto, nenhuma visita da imprensa. Apenas o som dos passos apressados da equipe médica e o zumbido dos aparelhos. O quarto dela era escuro, abafado, com as janelas fechadas por cortinas pesadas. O espelho do quarto estava coberto por um lençol branco. Pedido dela: não quero me ver assim. A imagem que o Brasil guarda de mim é outra. E de fato era. Para o público, Suzana era eterna. A diva das novelas. A mulher que atravessou gerações, que enfrentou machismo, julgamentos, amores fracassados e mesmo assim se mantinha altiva. A que dizia sem medo: eu sou a melhor atriz da televisão brasileira. Modéstia pra quê? Mas agora, sozinha em um quarto frio, sem maquiagem, sem aplausos, ela enfrentava seu maior papel, o da vulnerabilidade. Os amigos mais próximos foram proibidos de visitá-la. Apenas o filho, Rodrigo, ia de vez em quando, em silêncio. As mensagens no celular se acumulavam sem resposta. As redes sociais, que ela adorava alimentar com frases otimistas e selfies espontâneas, ficaram em branco. Dias inteiros sem um post sequer. O público começou a especular. Os fãs se angustiaram, mas a verdade ficou abafada. Suzana não queria que ninguém a visse fraca. E mais do que isso, ela sentia que ninguém mais se importava. Foi nesse contexto que a ferida mais dolorosa se abriu. Nenhum dos seus ex-maridos apareceu, nenhum mandou mensagem, nenhum telefonema, nenhuma rosa. Ela, que havia se casado por amor, por paixão, por entrega total, que havia sido alvo de manchetes cruéis e piadas por se envolver com homens mais jovens, que amou com coragem, que expôs suas dores nos programas de domingo. Agora estava só. E isso doía mais do que o câncer. Eu amei demais e esqueci de mim. Essa frase, rabiscada num pedaço de papel sobre a mesa ao lado da cama, foi encontrada por uma enfermeira. Ganhou os corredores do hospital como um sussurro, um lamento. Não era apenas o desabafo de uma mulher cansada.
Era o grito silencioso de quem construiu uma vida inteira para o mundo, mas esqueceu de construir abrigo para a própria alma. E do lado de fora, tudo continuava. As novelas não pararam. Os programas exaltavam novas atrizes. As redes sociais viraram vitrine de uma geração que talvez nem soubesse quem foi Susana em Senhora do Destino ou Anjo Mau. O mundo girava, sem ela. E então surgiu a pergunta mais cruel de todas: o que resta de uma estrela quando a luz se apaga? Não no sentido literal, mas quando o mundo esquece de olhar para ela. Quando os antigos aplausos viram eco, quando o que antes era manchete vira lembrança. Susana chorava no escuro. E não era cena, não era performance. Era verdade. Era dor crua. Era o silêncio da mulher que sempre falou demais e que agora descobria que o silêncio, às vezes, é o mais cruel dos castigos. Mas mesmo assim, ela não desistia. A guerreira ainda respirava e, em meio à penumbra, alimentava uma centelha quase invisível. Eu ainda não terminei minha história. Muito antes de ser a diva das novelas, muito antes de se tornar o rosto mais marcante da televisão brasileira, Susana Vieira era apenas uma menina franzina, chamada Sônia Maria Vieira Gonçalves, nascida em 23 de agosto de 1942, no bairro humilde de São Cristóvão, no Rio de Janeiro. Filha de militares, cresceu em uma casa rígida, de regras severas e poucas concessões ao sonho. O pai, tenente da Marinha, queria ordem. A mãe, dedicada ao lar, sonhava com uma filha comportada, recatada. Mas Sônia, desde cedo, parecia feita de outro barro. Enquanto outras meninas brincavam de boneca, ela falava sozinha no espelho, imitando vozes, criando personagens, improvisando cenas como se o quarto fosse um palco. Aos 8 anos, durante um passeio com a família, entrou escondida num teatro municipal. Sentou-se na última fileira e assistiu, hipnotizada, a um espetáculo de dança clássica. Foi ali que nasceu o primeiro encantamento. Um dia, eu estarei ali em cima. Teria dito baixinho para si mesma. E ela tentou. Com esforço, entrou para o corpo de balé do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Os ensaios eram duros, a disciplina implacável. Mas Susana, ainda adolescente, já demonstrava uma fome de mundo que assustava os colegas. Queria mais. Queria falar. Queria ser ouvida. A dança era bela, mas silenciosa demais para quem tinha voz de trovão e espírito de palco. Nos bastidores do teatro, ela ouvia histórias de artistas da TV Tupi, da nova televisão que surgia, das novelas ao vivo que começavam a encantar o Brasil. A curiosidade virou obsessão, e com pouco mais de 20 anos, ela largou tudo e decidiu ser atriz. Contra a vontade da família, contra os amigos, contra o bom senso da época. Ser atriz, nos anos 60, não era profissão. Era desafio. Era quase pecado. Ela começou fazendo figuração. Eram aparições rápidas, sem fala, quase anônimas. Mas algo chamava a atenção. Era a postura, a intensidade, o olhar. Ela não era só mais um rosto bonito. Havia algo feroz, determinado, em cada gesto. A grande chance veio com a TV Globo ainda engatinhando. Em 1966, ganhou seu primeiro papel relevante na novela A Senhora das Candeias. E não parou mais. Vieram Anjo Mau, O Espigão, Baila Comigo, Corpo a Corpo, todas com papéis femininos fortes, intensos, muitas vezes julgados pela sociedade,
mas sempre vividos com visceralidade por Susana. Ela não interpretava, ela tomava o papel para si. Nos bastidores diziam que ela era difícil, mandona, temperamental. Mas o público as adorava. Cada novela com Susana Vieira era garantia de audiência. Ela virava meme antes mesmo da internet. Virava assunto nas ruas, nas mesas de bar, nas famílias brasileiras. Enquanto outras atrizes temiam o envelhecimento, Susana enfrentava a passagem do tempo como quem encara mais um ato de uma peça, com coragem e batom vermelho. Mas o que ninguém sabia é que por trás de toda essa força existia ainda aquela menina de São Cristóvão. Aquela que sonhava grande demais, que se sentia pequena dentro da rigidez familiar, que encontrou no palco um jeito de existir. E talvez por isso, mesmo hoje, aos 81 anos, deitada em um leito de hospital, ela ainda repita em silêncio: "Eu estarei ali em cima. Ainda não acabou." Porque a história de Susana Vieira não é só de sucesso. É de resistência, de fé no próprio brilho, de uma mulher que se recusou a ser moldada pelo tempo e que, com todas as cicatrizes, ainda brilha. Nos anos 80 e 90, Susana Vieira já não era apenas uma atriz da televisão. Ela era um pilar da cultura popular brasileira. Cada personagem sua virava ícone. Cada fala se transformava em bordão. Cada aparição em programa de auditório era um espetáculo à parte. Mas com a glória também vinham os ventos contrários. E Susana, tão forte na ficção, começou a entender que na vida real a fama cobra caro, muito caro. Seu nome passou a ser sinônimo de polêmica. A imprensa de celebridades vivia atrás dela. Bastava um gesto, uma frase atravessada, e pronto. Capa de revista, meme, manchete. Susana dá fora em repórter. Susana humilha colega de elenco. Susana briga ao vivo com o apresentador. Mas poucos sabiam o que havia por trás dessas manchetes. Por trás do brilho havia exaustão. Por trás das respostas afiadas havia proteção. Ela estava cansada de ser julgada por cada centímetro do corpo, por cada amor, por cada erro. Quando declarou em rede nacional que não tem paciência para quem está começando, foi crucificada por parte da audiência. Mas os que a conheciam sabiam, não era soberba, era défer, era frustração acumulada por ver a arte ser banalizada. O talento ignorado em troca de rostos bonitos e descartáveis. Susana se doava por inteiro a cada papel. Chorava, gritava, sangrava pela personagem. Em Senhora do Destino, 2004, viveu Maria do Carmo com tamanha entrega que o país inteiro parou para vê-la enfrentar a vilã Nazaré Tedesco. O embate entre ela e Renata Sorrah entrou para a história. Era mais do que atuação. Era arte bruta, viva, pulsante. Mas enquanto triunfava na dramaturgia, sua vida pessoal desmoronava em silêncio. Relacionamentos que começavam intensos terminavam em decepções públicas. Casamentos com homens mais de geravam piadas cruéis. A imprensa chamava de tia, louca por atenção, carente. Susana ria em frente às câmeras, mas chorava sozinha nos bastidores. Ela não era carente de amor, era carente de acolhimento verdadeiro. Aos 66 anos, casou-se com um jovem policial militar. Disse que era o homem de sua vida. Se entregou com a mesma paixão de sempre. Mas logo descobriu traições, humilhações, descaso.
O casamento terminou em guerra pública. E mais uma vez, Susana virou alvo. Ela não aprende. Está desesperada. Passou do tempo. Mas como se aprende a não amar? Como se ensina o coração de uma mulher que sempre viveu pelo afeto? Nem a saúde escapou. O diagnóstico de leucemia revelado em 2015 caiu como bomba. Mas Susana reagiu como sempre, com voz firme e salto alto. Disse que não tinha tempo para a doença, que não aceitaria ser vítima. E seguiu atuando, sorrindo, vivendo. Só que o tempo, esse inimigo invisível, começou a pesar. Papéis de protagonista foram rareando. Os convites passaram a vir com menos frequência. A Globo, emissora onde brilhou por 5 décadas, começou a olhar para outras direções. E Susana, a mulher que um dia foi a cara da televisão, passou a sentir o gosto do esquecimento. E então veio o espelho. Aquele que ela sempre desafiou. Aquele que agora mostrava rugas, cicatrizes, cansaço. Mas também mostrava algo que nenhuma câmera poderia apagar: fogo nos olhos. Ela ainda queria, ainda podia, ainda tinha o que dizer. E por isso, mesmo diante das quedas, dos tombos, das manchetes maldosas, Susana continuava. Porque ela sabia, a verdadeira atriz não precisa de permissão para existir. Ela impõe sua presença. E assim, entre luzes e sombras, entre aplausos e vaias, ela seguia escrevendo sua história. Não como vítima, mas como protagonista. Susana Vieira está deitada, não em um leito de hospital, nem nos bastidores de um estúdio, mas em seu próprio tempo. Ela observa o mundo girando mais rápido do que deveria. Os holofotes agora iluminam rostos novos, bocas ágeis, personagens rasas. E ela, que foi tudo, parece ser vista como a que foi. Mas será que realmente foi? Com 60 anos de carreira, mais de 40 novelas, incontáveis peças de teatro, especiais de televisão, entrevistas explosivas, memórias de bastidores e paixões públicas, Susana não deixou apenas um legado artístico. Ela construiu um mapa emocional de gerações inteiras de brasileiros. Quantas mulheres se viram nela? Quantas aprenderam a se levantar, mesmo de salto alto, depois de uma queda brutal? Quantas se inspiraram naquela frase simples, mas devastadora: "Eu sou poderosa porque sobrevivi." Sim, porque o verbo que melhor define Susana Vieira não é atuar, nem brilhar, nem mesmo amar. É sobreviver. Ela sobreviveu a uma indústria que exalta e depois descarta. Sobreviveu ao preconceito por ser mulher forte. Sobreviveu à doença, ao abandono, à solidão. E talvez o mais difícil, sobreviveu a si mesma. A intensidade de viver tudo com 100% de entrega. A atriz sempre disse que sua maior paixão era o público, que preferia os palcos ao descanso, os ensaios às férias, as câmeras aos espelhos. Porque no olhar do outro, ela se reconhecia. Mas aos poucos, aprendeu que o silêncio também é palco, que o fim de uma cena não é o fim da peça, e que existem aplausos que não precisam de som, apenas de memória. Hoje, ela já não precisa mais provar nada. Não precisa mais lutar por espaço, por manchetes, por likes. Porque o espaço que conquistou está gravado na história. Porque a manchete verdadeira é o impacto que deixou na alma de quem a viu atuar. E os likes, esses vieram muito antes da internet. Eram gritos nas ruas, flores na porta dos teatros, cartas com lágrimas de fãs. Coisas reais,
palpáveis, humanas, como ela. Talvez o Brasil nunca mais tenha uma Suzana Vieira. Não porque faltem talentos, mas porque o tempo dela foi único, irrepetível, visceral. Ela não atuava para agradar, atuava para provocar, para doer, para marcar. E mesmo agora, quando aí o corpo pede calma, quando os médicos recomendam descanso, quando se o coração bate mais devagar, a chama ainda está lá. A chama da menina de São Cristóvão. A chama da bailarina que virou estrela. A chama da mulher que olhou o espelho coberto e decidiu mais uma vez se reinventar. Porque se há algo que Suzana Vieira ensinou a todos nós, é que não existe idade para ser grande, e nem fim para quem nunca parou de começar. E assim, mesmo quando as cortinas se fecharem, mesmo quando a câmera se desligar, mesmo quando o último capítulo for ao ar, o nome dela continuará ecoando, não como lembrança, mas como presença, viva, incômoda, gigante, como sempre foi.